A Carta de Tiago. Capítulo 1. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão espalhadas. Saudações. Meus irmãos, considerem como motivo de verdadeira alegria o fato de enfrentarem diversas provações, visto que vocês sabem que a qualidade provada da sua fé produz perseverança. Mas deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. Portanto, se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus, pois ele dá a todos generosamente, sem censurar, e ela lhe será dada. Mas que ele persista em pedir com fé, sem duvidar de nada, pois quem duvida é semelhante a uma onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. De fato, essa pessoa não deve esperar receber algo de Jeová. Ela é indecisa, instável em todos os seus caminhos. Que o irmão humilde, porém, se alegre por causa do seu enaltecimento, e o rico por causa da sua humilhação, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta com o seu calor abrasador e faz a planta secar. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico desaparecerá em meio aos seus empreendimentos. Feliz aquele que continua a perseverar em provação, porque ao ser aprovado receberá a coroa da vida, que Jeová prometeu aos que continuam a amá-lo. Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Mas cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, quando se torna fértil, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, produz a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes celestes, o qual não muda como sombras inconstantes. Foi da sua vontade nos produzir por meio da palavra da verdade, para que fôssemos, de certa forma, primícias das suas criaturas. Tenham isto em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, abandonem toda imundície e todo vestígio de maldade, e aceitem com brandura a implantação da palavra que é capaz de salvar vocês. Contudo, tornem-se cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se com raciocínios falsos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha seu próprio rosto num espelho. Pois ele olha para si mesmo, vai embora e logo esquece como ele é. Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra, e ele será feliz no que faz. Se alguém acha que adora Deus, mas não domina a língua, ele está enganando o seu próprio coração, e a sua adoração é fútil. A forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. Capítulo 2. Meus irmãos, será que vocês estão se apegando à fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo usando de favoritismo? Pois se um homem com anéis de ouro nos dedos e com roupa magnífica entra na sua reunião, mas entra também um pobre, com roupa imunda, será que vocês olham com favor para aquele que usa roupa magnífica e dizem,
Sente-se aqui, num lugar de honra, mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se ali no chão, ao lado do apoio para os meus pés. Se isso acontece, não é verdade que vocês fazem distinções de classe entre si e se tornaram juízes que tomam decisões perversas? Escutem, meus amados irmãos. Não é verdade que Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desonram o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam perante os tribunais? Não são eles que blasfemam o nome honroso que vocês levam? Se vocês cumprem a lei régia, segundo a passagem das Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem muito bem. Mas se vocês continuam mostrando favoritismo, estão cometendo um pecado e são condenados pela lei como transgressores. Pois se alguém obedece a toda a lei, mas dá um passo em falso num só ponto, torna-se infrator da lei inteira. Pois aquele que disse, não cometa adultério, disse também, não assassine. Portanto, se você não comete adultério, mas assassina, torna-se transgressor da lei. Falem e comportem-se como pessoas que serão julgadas pela lei de um povo livre. Pois quem não pratica a misericórdia será julgado sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, nem alimento suficiente para o dia, e um de vocês lhe diz, vá em paz, mantenha-se aquecido e bem alimentado, mas não lhe dá o que ele necessita para o corpo, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, sem obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que há um só Deus? Faz muito bem. Contudo, os demônios creem e estremecem. Mas quer ver, ó homem vão, como a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por obras, depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar? Veja que a sua fé agiu junto com as suas obras, e que a sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz, Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Vejam que o homem será declarado justo por obras, e não apenas pela fé. Da mesma maneira, não foi também Raabe, a prostituta, declarada justa por obras, depois de receber os mensageiros hospitaleiramente e de mandá-los embora por outro caminho? Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Capítulo 3. Não muitos de vocês deviam se tornar instrutores, meus irmãos, pois vocês sabem que nós receberemos um julgamento mais pesado. Pois todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, guiamos também todo o seu corpo. Vejam também os navios. Embora sejam grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, para onde o timoneiro deseja ir. Do mesmo modo, a língua é uma parte pequena do corpo, mas se gaba de grandes coisas.
Vejam como basta uma chama muito pequena para incendiar uma grande floresta. A língua também é um fogo. A língua representa um mundo de injustiça entre os membros do nosso corpo, pois contamina todo o corpo e incendeia por inteiro o curso da vida. Suas chamas vêm da geena, pois toda espécie de animais selvagens, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pelos humanos. Mas nenhum humano pode domar a língua. Ela é indisciplinada e prejudicial, cheia de veneno mortífero. Com ela louvamos a Jeová, o Pai, e com ela amaldiçoamos homens que vieram a existir à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não é correto que as coisas sejam assim. Será que uma fonte faz brotar pela mesma abertura água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e entendido entre vocês? Que ele mostre pela sua boa conduta obras realizadas com a brandura que vem da sabedoria. Mas se vocês têm no coração ciúme amargo e rivalidade, não se gabem, não mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce de cima. É terrena, animal, demoníaca. Porque onde houver ciúme e rivalidade, ali haverá também desordem e todo tipo de coisa ruim. Mas a sabedoria de cima é primeiramente pura, depois pacífica, razoável, pronta para obedecer, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Além disso, o fruto da justiça é semeado em condições pacíficas para os pacificadores. Capítulo 4. De onde vêm as guerras e as lutas entre vocês? Não vêm dos seus desejos carnais, que travam um combate dentro de vocês? Vocês desejam, mas não têm. Continuam a assassinar e a cobiçar, mas não conseguem obter o que querem. Continuam a lutar e a guerrear. Vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque estão pedindo com o objetivo errado, para gastar nos seus desejos carnais. Adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo, faz de si mesmo um inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem motivo que as Escrituras dizem: o Espírito que passou a morar em nós continua cheio de desejos invejosos? No entanto, a bondade imerecida que Ele concede é maior. Por isso, as Escrituras dizem: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede bondade imerecida aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Acheguem-se a Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Fiquem tristes, lamentem e chorem. Que o seu riso se transforme em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se aos olhos de Jeová, e ele os enaltecerá. Parem de falar uns contra os outros, irmãos. Quem fala contra um irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é cumpridor da lei, mas juiz. Há somente um que é legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e de destruir. Mas você
Quem é você para julgar o seu próximo? Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã viajaremos para aquela cidade. Ali passaremos um ano, negociaremos e ganharemos dinheiro, embora nem saibam como será a sua vida amanhã. Porque vocês são uma neblina que aparece por um instante e depois desaparece. Em vez disso, vocês deviam dizer: se Jeová quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas o que acontece é que vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo esse orgulho é mau. Portanto, se alguém sabe fazer o que é certo e ainda assim não o faz, está pecando. Capítulo 5. Agora, ricos, escutem. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Suas riquezas apodreceram, e suas roupas foram roídas pelas traças. Seu ouro e sua prata foram consumidos pela ferrugem, e a ferrugem deles servirá de testemunho contra vocês e consumirá a sua carne. O que vocês acumularam será como um fogo nos últimos dias. Vejam, o salário que vocês deixaram de pagar aos trabalhadores que colheram seus campos está clamando, e os clamores por ajuda da parte dos ceifeiros chegaram aos ouvidos de Jeová dos Exércitos. Vocês tiveram na terra uma vida de luxo, entregue aos prazeres. Engordaram o coração no dia da matança. Vocês condenaram, assassinaram o justo. Será que ele não se opõe a vocês? Portanto, sejam pacientes, irmãos, até a presença do Senhor. Vejam como o lavrador fica esperando o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até chegarem as primeiras e as últimas chuvas. Vocês também exerçam paciência, fortaleçam o coração, porque a presença do Senhor se aproxima. Não resmunguem uns contra os outros, irmãos, para que não sejam julgados. Vejam, o juiz está às portas. Irmãos, no que se refere a suportar sofrimentos e a exercer paciência, tomem como modelo os profetas, que falaram em nome de Jeová. Vejam, consideramos felizes os que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o resultado que Jeová proporcionou. Viram que Jeová tem grande compaixão e é misericordioso. Acima de tudo, meus irmãos, parem de jurar, quer pelo céu, quer pela terra, e parem de fazer qualquer outro juramento. Mas que o seu sim signifique sim, e o seu não, não, para que vocês não fiquem sujeitos a julgamento. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele persista em orar. Há alguém animado? Que ele cante salmos. Há alguém doente entre vocês? Que ele chame os anciãos da congregação e que eles orem por ele, colocando óleo nele em nome de Jeová. E a oração de fé fará que o doente fique bom, e Jeová o levantará. Também, se ele tiver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessem abertamente os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A súplica do justo tem um efeito poderoso. Elias era um homem com sentimentos iguais aos nossos. Contudo, quando ele orou com fervor para que não chovesse, não choveu naquela terra por 3 anos e 6 meses. Então, ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês for desencaminhado da verdade, e outro o fizer voltar,
Saibam que quem faz um pecador voltar do seu caminho errado, o salvará da morte e cobrirá uma multidão de pecados.